quantas vezes nós estamos trocando a vida com Deus por meros pratos de lentilhas à toa do mundo, nos esquecendo do Deus que subiu no madeiro para trazer vida para mim e para você. O Senhor lembra dos seus feitos, para que o povo pudesse em algum momento parar e pensar, falar assim: mas Deus fez isso por mim? E agora, como um pai machucado, Deus olha para tudo isso e com o coração sangrando, Ele vai dizendo: por quê? É que o Pai é ofendido pelos nossos pecados, mas cheio de graça, nos chama em Cristo para um relacionamento que verdadeiramente nos transforma à imagem do seu Filho. Corandel é a nossa série. Talvez, se você não pegou algum momento da nossa série, a ideia dessa expressão é justamente aprendendo sobre Deus, é o nosso coração diante de Deus. E mediante isso nós estamos usando o livro de Malaquias, expondo o livro, mostrando justamente uma realidade que tem muito a ver com a realidade dos nossos dias. Você que trouxe a sua Bíblia, está com a sua Bíblia no aplicativo, nós vamos ler Miqueias, Malaquias não, perdão, meus irmãos, Miqueias capítulo 6, versículos de 1 a 16. Nós estamos usando a versão Nova Almeida atualizada e eu te convido a ler comigo, a seguir comigo, melhor dizendo. Escute agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes e que as colinas ouçam a sua voz, os montes escutem a controvérsia do Senhor e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia contra o seu povo e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que eu lhes fiz? E como foi que eu os levei a ficar cansado? Responda, pois eu tirei da terra do Egito e os resgatei da casa da servidão e enviei diante de vocês Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembra-se de que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede a você? Que pratique a justiça, ama a misericórdia e ande em humildade com o seu Deus. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o Senhor. Escutem, ó tribo e todos os moradores, ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, a fome continuará nas suas entranhas, tentarão pôr em seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los, e aquilo que preservarem eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Vocês observaram os estatutos de Onre e todas as obras da casa de Acabe e andaram nos conselhos dele. Por isso farei de Jerusalém um lugar desolado e dos seus moradores um objeto de vaias. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Feche seus olhos. Vamos orar. Jesus, fala conosco na sua palavra. Seja o Senhor, ó Deus, a falar conosco. Seja o Senhor a trazer a nós aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós oramos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já esteve num tribunal, num julgamento? Eu nunca estive.
E confesso que não tenho vontade de estar também não. Quando eu paro para pensar nisso, causa para mim um pouquinho de arrepio, pensar, nossa, você está no meio de um tribunal, um monte de coisa acontecendo. Elisama, minha esposa, é formada em Direito, ela me contou muitas coisas que ela viu acontecendo, né, no período da faculdade, em que situações pesadas de julgamento e coisas que eu falei, Jesus, eu acho que eu não ia dormir tão cedo. Embora não goste muito, eu assisto muita série, né, a respeito de alguns advogados, né, assisti uma série chamada Suits, se você gosta, assiste, muito boa. Assistindo uma outra série falando sobre o poder e a lei também. É interessante porque quando nós olhamos para um julgamento, né, existe algumas questões que é tudo muito igual. Né, por exemplo, as portas se abrem, o juiz ele adentra a sala, as pessoas se levantam e respeitam o juiz. Né, esse juiz investido de autoridade, ele usa uma toga preta, geralmente ele tem uma cara bem fechada, ele tem um martelo ali do lado de madeira, que é justamente onde ele vai promulgar a sua sentença, ele bate aquele martelo. Ao seu lado direito, nós temos o escrivão atento, desesperado escrevendo, e ao mesmo tempo o oficial de justiça pronto e vigilante. Quando nós olhamos para a cena, nós temos também, né, ali de frente ao juiz, um advogado de defesa, um advogado de acusação, e eles ali vão agora brigar para justamente ver quem está certo e quem está errado. E ao fundo nós temos ali os chamados espectadores, né, que geralmente estão ali, os populares desesperados, querendo ver o que está acontecendo. Do lado direito nós temos aquele júri popular, em que toda a série, pelo menos a qual eu assisti, né, o advogado de defesa chega apelando para o júri justamente para que, talvez em alguma fala de comoção, algum vídeo, alguma coisa que aconteça, ele consegue ganhar o júri e a sentença seja ao seu favor. Isso nós estamos cansados de ver. Né, o juiz sempre pronto, sempre tomando as rédeas daquele momento, do ato do seu trabalho. Mas pare e pense comigo. Como será que deve ser? Você está num tribunal, onde o juiz é o próprio Deus. Onde o advogado que vai te acusar é o próprio Deus. Onde aquele que foi ferido pelos seus pecados também é o próprio Deus. Que no seu julgamento ele vai chamar as suas testemunhas, que são testemunhas assim um tanto curiosa, que ele vai chamar os montes e os fundamentos da terra, toda a sua criação, da qual viu desde os primórdios ao ser criada, toda a ação de Deus para com o seu povo e todo o ato de pecado do povo contra Deus. Eu não sei você, mas quando eu olho para uma série em que justamente existe um momento condenatório, aquilo já me sua as mãos, eu fico olhando desesperado, pensando, meu Deus, que tensão que é essa? E quando eu paro para pensar justamente em um tribunal, onde o justo juiz, o Criador do universo, aquele que fez todas as coisas, nos coloca ali como culpados dos nossos atos. Isso no mínimo, deveria trazer para mim e para você um temor aterrorizador no coração, aterrorizante. A ponto da gente olhar e falar, Jesus, quão difícil é. O livro de Miqueias, dentro das seus primeiros momentos, Miqueias, ele traz uma advertência no capítulo 1 e 2 do livro, né? Agora uma mensagem de promessa nos capítulos 3 a 5, e nos capítulos 6 e 7. Ele leva o povo da aliança para dentro de um julgamento. Essa convocação advinda do soberano Senhor do universo, daquele que tudo criou contra todas as coisas que nós fizemos, ele coloca agora os montes e as colinas. E olha para tudo isso e diz, essas são as minhas testemunhas. O que vocês falarão? Agora, diante de toda a criação, o próprio Deus chama o seu povo e confronta as suas ações. Será que eu e você estamos preparados para isso?
Será que dentro da proposta Corandel, aprendendo a viver com o coração diante de Deus, será que nós estamos aptos a nos enxergar nus diante de um espelho e encontrar todas as mazelas dos nossos corações e tudo aquilo que fizemos e deixamos de fazer, e Deus olhando para a gente e dizendo: por que você agiu assim? Diante do tribunal de Deus, diante do tribunal do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós somos chamados a enxergar a realidade do nosso coração e a tomar uma postura contrária daquilo que nós estamos vivendo. Eu quero te perguntar: você está disposto a ouvir o confronto do soberano Criador do universo e desta maneira se arrepender e viver conforme a sua vontade? Ou ainda, mesmo que a sentença primeira seja contra você e os seus atos e a sua forma de vida, muitas vezes morna ao começar em mim, será que você ainda está disposto a ir até o fim? Diante do Deus que te chamou, que deseja te corrigir porque Ele te ama? Nós estamos diante do tribunal de Deus. E como em um tribunal, eu quero apresentar algumas considerações essa noite, para a gente não somente refletir, mas para a gente tomar para as nossas vidas. O que você acha que Deus espera de você nesse tribunal? O que você acha que você pode responder ao Senhor soberano sobre todas as coisas? E a primeira consideração que eu quero fazer no tribunal de Deus, diante das testemunhas, os montes, os fundamentos da terra, que viram as obras das mãos de Deus, e que veem as obras das mãos de Deus o tempo todo. Eu quero te convidar a refletir comigo. A primeira consideração que eu quero fazer: a acusação é feita. E os versículos de 3 a 5 vai dizer assim: meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu levei você a ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito, o resgatei da casa da servidão, e enviei diante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se de Balaque, rei de Moabe. Havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. O versículo 3, na versão NVT, ela foi traduzida assim: ó meu povo, o que foi que eu fiz para se cansarem de mim? Deus convoca os montes e as colinas para o tribunal, e agora, não como um justo juiz frio, como alguém que olha somente para aquilo que fizemos e fala algo para nós, não, mas como um pai, com seu coração ferido, com seu coração machucado, cheio de dor. Ele olha para a realidade do seu povo e fala: o que foi que eu fiz para vocês? Como que eu agi? Qual foi a maneira que eu agi a ponto de vocês se sentirem cansados? Cansados da minha pessoa. O que aconteceu? Vocês se esqueceram daquilo que eu fiz para vocês, que eu fiz por vocês? Vocês se esqueceram disso? O povo de Deus havia se cansado do Senhor. O povo de Deus havia se cansado do Deus que havia o libertado do Egito. O povo de Deus agora olha para outros deuses, e mesmo que continue prestando cultos ao Deus de Israel, esse culto já é um culto enfadado. Essa vem a ser a palavra certa. O que foi que aconteceu? Essa é a pergunta do Senhor. O coração de Deus está ferido, pois aquele povo que não era povo, Deus escolheu. Aquele povo que vivia cativo, Deus o libertou. Aquele povo que vivia errante, Deus o guiou. Aquele povo que estava entregue ao infortúnio, Deus o abençoou. O povo da aliança agiu dessa maneira. E parando para pensar, meus irmãos, trocando um pouco em miúdos aqui nesse momento, nós não somos diferentes. Nós agimos tal qual o povo de Deus. E muitas vezes nós não percebemos isso. Quantas vezes eu e você nos cansamos
do Deus que nos chamou da morte para a vida? Quantas vezes nós agimos como aqueles que olham para a realidade do nosso tempo e achamos que está tudo bem a gente viver uma vida paralela? Nós não agimos diferente. O Senhor lembra dos seus feitos, para que o povo pudesse em algum momento parar e pensar, falar assim, mas Deus fez isso por mim? E agora, como um pai machucado, Deus olha para tudo isso e com o coração sangrando, Ele vai dizendo, por quê? Hernandes Dias Lopes, a respeito disso, ele vai dizer, o povo que tinha sido amado, liberto, protegido e abençoado por Deus, volta as costas para Deus num gesto de gritante ingratidão. 3 benefícios foram concedidos ao povo, libertação, liderança e herança, e o povo olha para essa realidade e descarta. E o povo olha para a realidade de um Deus que cuida. E é preciso agora o próprio Deus olhar e falar assim, meu povo, lembra. Lembra de onde eu tirei vocês. Lembra onde vocês estavam. Lembra que eu salvei vocês. Vocês lembram que eu dei para vocês uma liderança consoante a minha vontade? Vocês lembram que eu dei uma terra prometida para vocês? Vocês lembram disso? E não obstante, olhando para essa realidade, se Deus somente tivesse libertado o povo do Egito, dado uma liderança muito boa para esse povo e uma terra, já estaria ótimo. Mas agora o Senhor continua dizendo, a partir do versículo 5, meu povo, lembre-se de Balaque, rei de Moabe, que ele havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel, mas ele não conseguiu. Deus transforma a maldição em bênção. Deus tira o povo do deserto, do Egito, e durante todo o deserto o povo recebe da provisão, do cuidado de Deus. E Deus olha para o seu povo e fala, o que foi que eu fiz? O que eu fiz que vocês estão tão cansados de mim? O que foi que aconteceu? O povo já não adorava a Deus como deveria adorar, meus irmãos. Embora o culto tivesse bonito, embora tivesse muitas coisas, ou embora fosse uma coisa festiva, o coração do povo não estava mais diante de Deus. Um teólogo chamado Richard Strutz vai dizer o seguinte, o reconhecimento das múltiplas bênçãos de Deus deve conduzir o homem à humildade e à confissão. O esquecimento é um grande inimigo da piedade. O povo se esqueceu. Já não havia piedade, já não havia devoção, já não havia desejo de estar na presença do Senhor. Agora pare e pense comigo, vamos trocar em miúdos aqui para a nossa realidade. Quantas vezes eu e você, nós viemos ao culto, não como filhos que vão adorar ao Pai, mas como bons críticos dos cultos. Quantas vezes nós saímos da igreja bravos porque a palavra não foi da maneira da qual eu gosto. Não é possível que o pastor usou tantas coisas nada a ver. Se fosse eu pregando seria diferente. Ah não, essa música de novo, não consigo cantar. Não, esse culto não é bom. Ah, mas quando aquele pastor prega, nossa, aquele é bom. Você sabe o que eu tenho percebido no nosso tempo, meus irmãos? Nós cansamos de Deus. Nós buscamos um culto que traz alegria e paz ao nosso coração. Nós buscamos uma palavra que alegre, e ela tem que ser fofinha, gostosa para a gente. Trabalhei numa igreja enquanto seminarista que domingo após domingo eu falava, eu pregava e havia um grupo no WhatsApp que chamava Grupo da Casa Amarela. Esse grupo da Casa Amarela era o grupo que quando acabava o culto, algumas pessoas se reuniam para falar mal do seminarista que tinha acabado de pregar. E é interessante porque um desses chegou um dia em mim e virou e falou assim, olha, eu sei que você vai ser pastor, mas eu vou te chamar de pastor agora. Pastor, a gente fala mal demais de você.
Que bênção, meu irmão. Eu fico feliz. Não, a gente critica o culto, a roupa que você usa, a palavra que você prega, o jeito que você fala. A gente critica quando você faz o louvor, a gente critica tudo. Eu falei, meu filho, o culto não é para mim, não. Talvez, e esse talvez tem muita ironia, vocês estão esquecendo quem vocês estão indo cultuar. E esse que se confessou, que abriu o seu coração, ele teve uma mudança muito grande. Hoje é evangelista, está aí, vivendo da obra. Sabe o que é interessante? Nós esquecemos da graça diária. Nós nos esquecemos, meus irmãos, do perdão diário. Nós nos esquecemos que Ele nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Nós nos esquecemos que Deus fez isso enquanto ainda, segundo Romanos, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, aborrecedores de Deus. Ele nos pega dessa maneira e transforma a nossa vida, e agora num ato de independência da nossa parte, nós olhamos para Deus e dizemos, cansamos. Cansamos. Nós queremos uma teologia conforme os modos e os jeitos do nosso tempo. Nós queremos adaptar algumas coisas para que, falar de pecado é chato, né? Certa vez, numa igreja que a gente trabalhou, a gente fez uma série que chamava Os Pecados do Deserto e o Triunfo da Graça. Eu não esqueço dessa série por nada nessa vida, meus irmãos. Porque nós pegamos ali no deserto, em Êxodo, o povo murmurando, que era um pecado do deserto, o povo cansado, com preguiça, o povo de mal com Deus. E fomos falar sobre esses assuntos. E num dado momento, quando acabou a série, um filho de Deus virou e falou assim, graças a Deus, não aguento mais. Pastor, fala sobre amor agora. Fala sobre uma coisa boa. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que tais atos da nossa parte mostram justamente a nossa ação de esquecer ou de nos cansar do que Deus quer do seu povo. Nós somos chamados no tribunal do Senhor a lembrar dos seus feitos por nós. E pare um pouquinho. Comece a lembrar do que Deus já fez na sua vida até aqui. Comece a lembrar da provisão do Senhor na sua vida, de palavras que talvez você estava muito mal, triste, cansado, sobrecarregado e o Senhor falou contigo. De momentos que talvez você estava no carro estressado e você coloca um louvor e você começa a orar sozinho, com os seus vidros fechados ali e ali, você fala com Deus e Deus toca no seu coração. Comece a lembrar de quantas orações você fez pelo seu cônjuge ou pelo seu filho. E Deus respondeu. Ou quantas vezes você orou em secreto pedindo para Deus um cônjuge, Deus te deu. Ou melhor, não somente o dar de Deus, mas o quando que você não estava em Deus e Deus te chamou da morte para a vida e te chama a viver conforme o reino dele. E agora você é um cidadão do reino de Deus e pode viver consoante a vontade do Senhor. Lembra disso por um momento? Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, e quero aqui abrir meu coração, que chega a hora que eu fico irritado. São tantas canções sobre nós mesmos e pouco falamos daquele que é santo, igual cantamos hoje. São tantas mensagens sobre como podemos ser e o que devemos ter, e não lembramos do quanto que o Deus nos chamou para viver aquilo que é dele. O quantas vezes nós estamos trocando a vida com Deus por meros pratos de lentilhas à toa do mundo, nos esquecendo do Deus que subiu no madeiro para trazer vida para mim e para você. O tribunal de Deus, quando a sentença é lançada, é de um pai ferido, querendo trazer para o seu filho a memória daquilo que ele havia feito. Deus olha para Israel, ama Israel, chama o seu povo, faz dele uma grande nação, livra o seu povo
de toda a escravidão do Egito, leva o seu povo a uma terra prometida, faz do seu povo povo exclusivo dele, do qual levará essa mensagem para todas as nações, e esse povo agora começa a olhar para a nação vizinha e querer ser igual. E há tantos momentos que nós somos dessa maneira, nós olhamos para o mundo e queremos ser tão iguais, quando nós somos chamados a ser luz para as nações. No tribunal de Deus, vamos dar continuidade, a defesa se apresenta. E meus irmãos, é incrível. Deus olha para o seu povo e confronta o seu povo, e agora o seu povo tem o direito da réplica. E os versículos 6 e 7 vai dizer o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus dos céus? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada de milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. O próprio Deus confronta o seu povo, e agora, como que um tribunal, o povo tem o direito de replicar aquilo que Deus fez. E sabe qual que é a resposta do povo de Deus, meus irmãos? Uma religião vazia, uma religião fria. Deus olha e fala assim: por que vocês cansaram de mim? Lembra do que eu fiz, lembra de onde eu tirei vocês. E agora o povo olha e fala assim: tá bom, Deus, mas como que eu vou me apresentar ao Senhor? O que o Senhor quer de mim? O Senhor está querendo o quê? Eu virei diante do Senhor com um monte de holocaustos, com bezerros de 1 ano. Será que o Senhor se agrada de milhares de carneiro, com 10.000 ribeiros de azeite? Será que se eu der o meu filho primogênito, o Senhor vai ficar feliz? O que mais que o Senhor quer? O que mais que o Senhor deseja? E é interessante porque nós somos assim, não é verdade? Quando você tem uma discussão em casa, que você olha justamente para o seu cônjuge, e ele começa a te cobrar de alguma coisa, você fala assim: mas o que mais que eu vou fazer? Eu estou fazendo tanta coisa, estou limpando, estou varrendo, você não está bem com isso não? E às vezes o que o cônjuge quer é somente atenção. É somente que o marido olhe para a sua esposa e a trate como tal. E Deus olha para a realidade do seu povo e não deseja do seu povo ribeiros de azeite, holocaustos e filhos, mas um coração quebrantado diante do Deus que o chamou da morte para a vida. Hernandes Dias Lopes vai elucidar essa questão dizendo: diante das profundas, irrefutáveis e eloquentes acusações ouvidas, o povo tenta buscar o favor de Deus. No entanto, em vez de tomar o caminho do arrependimento, busca o atalho da religião sem vida. O povo procura disfarçar sua injustiça clamorosa com rituais religiosos vazios. Um outro teólogo chamado Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte: os pecados do povo estavam ocultos sobre um verniz das atividades religiosas. Os cultos eram rotineiros, mas não vinha do coração. Ele está querendo dizer que o povo cultuava o Senhor semanalmente, levava seu sacrifício semanalmente ao Senhor, orava, buscava, agia, jejuava, fazia, mas não havia coração diante de Deus. A pergunta, a réplica do povo: o que mais que o Senhor quer? O que mais que eu vou fazer? Escancaram uma realidade gritante, um pecado escondido dentro da religião. Meus irmãos, quantas vezes ouvimos assim: somos detentores da teologia saudável, da melhor teologia reformada. E olhamos um irmão que não tem a tal teologia reformada que a gente tem, a gente dá risada. Fala assim: sabe o que fala? Ah, não, aqui dentro, não, o negócio aqui é bom. Pode subir aqui quem é santo e ungido. Mas aquela realidade mais íntima, do mais secreto, tem um verniz
passado, escondendo uma gama de pecados. Nós somos assim, meus irmãos. E confesso que de vez em quando a gente reluta a falar sobre essas coisas, mas essa é uma realidade da qual nós vivemos. Quando eu olhei para o texto proposto, ainda brinquei com o pastor Diego, eu falei, vocês são gente boa, vocês me deram o melhor texto da série para pregar. O que mais daremos ao Senhor? Tem dias e dias e dias e meses e momentos que nós estamos vivendo somente uma religião fria e vazia. Eu me lembro quando eu fui para o seminário, e antes de ir para o seminário, todo seminarista tem isso no seu coração, um desejo desesperado de encontrar um campo de trabalho para não passar necessidade financeira. Eu lembro que quando eu estava nessa, ligando para pastores, indo e vindo, um pastor conhecido chegou na minha cidade e falei, pelo amor de Deus, eu preciso de 10 minutos com você. Eu tinha uma máxima no meu coração, ou ele arrumaria campo para mim, ou ele oraria por mim e me indicaria para alguém. E quando eu vou conversar com esse pastor, ele vira para mim e fala assim, meu filho, eu não tenho campo, eu não tenho quem indicar, eu conheço pouca gente. Eu falei, conversa ruim que eu fui arrumar para mim. Ele falou, mas eu tenho um conselho para te dar. Você vai para o seminário, eu estou muito feliz. Antes de querer aplicar a teologia que você está aprendendo para a igreja, aplique para o seu coração. Faça a teologia descer daqui para cá. Porque não vai adiantar você pregar e simplesmente pregar, e falar e simplesmente falar, se essa teologia não está transformando a sua vida. Se você não faz isso, o que você vai trazer para o povo é uma palavra fria, uma teologia fria, um estudo sistemático, da qual você não sabe nem do que você está falando. E aquilo foi um tapa bem dado na minha cara. Eu falei, obrigado, reverendo. Eu te agradeço por essa verdade. E o povo agora chega diante de Deus falando, o que mais farei, Senhor? É interessante que o profeta agora ele entra no meio do tribunal e vai dizer no versículo 8, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia, ande em humildade com o seu Deus. Esse termo mostrou, que ele vai justamente trazer aqui, ele, o Senhor, já mostrou, tem um sentido de tornar-se conhecido. Ou seja, o que Deus estava falando com o povo era algo que o povo já sabia. Não existia uma máxima nova para o povo naquele momento, uma revelação nova de Deus, que o povo agora deveria praticar a justiça, amar a misericórdia e ser humilde diante de Deus. O povo já sabia, mas o povo estava cansado de Deus. O povo estava cansado da vida com Deus. E quando você está cansado de uma coisa, aquilo que é importante você esquece. E era justamente o que estava acontecendo. Eles estavam olhando para uma realidade, falando, Deus, o que mais que você quer? E Deus fala, vocês já sabem o que eu quero. Todo mundo está cansado de ler aquele versículo, que eu vou começar e vocês vão continuar. Sacrifícios agradáveis ao Senhor. É um coração quebrantado. O que mais? Um coração contrito, não? Nós sabemos. Nós sabemos. Nós sabemos. E o povo sabia. A ideia de que Deus está dizendo para o povo é assim, olha, aquilo que eu estou pedindo vocês já sabem. E vocês precisam praticar a justiça. A ideia de praticar é tomar para si também. Não é só você saber que você tem que fazer atos de justiça, mas vocês precisam justamente viver essa justiça que vem de Deus. É interessante, meus irmãos, porque esse termo justiça aqui, ele também tem um sentido de tomar o caminho correto, de ter ações corretas, de ter o modo apropriado de vida. Ou seja, o povo deveria viver um modo certo, e esse modo de vida é o modo de Deus. O povo não poderia ter uma vida da qual o seu ganho fosse algo exacerbado e corrupto. O povo não poderia pegar outros terrenos de outras pessoas, porque ainda não houve um pagamento.
É interessante porque Júlio Zabatiero ele vai dizer uma coisa muito interessante. Praticar a justiça em Miqueias é não acumular terras, não explorar as famílias, não distorcer a teologia, não corromper os julgamentos, não falsificar a palavra de Deus. E é interessante essa questão que talvez você olhe e pense assim, mas eu não estou fazendo isso, eu não estou ganhando terra dos outros. Mas o jeitinho brasileiro que a gente gosta tanto, que a gente vive tudo de última hora, e a gente gosta de passar outros para trás. E aquele jeitinho nosso, como diria lá no Rio, maroto, que a gente tenta enganar a justiça e fazer algumas coisas correr de um jeito diferente, que a gente olha para essa realidade da vida e fala assim, obrigado Deus, dá para aguentar mais uma semana. É sobre isso que ele está falando. É sobre essa justiça que todo cristão deve viver consoante a justiça do reino. E nós gostamos da justiça do presente século, da qual embargos vem mesmo e coisa acontece mesmo, a gente dá risada e bate palma. Só que ele ainda continua e vai dizendo, olha, você deve amar a misericórdia. E amar a misericórdia, meu irmão, é olhar para aquilo que Deus fez por mim e por você e entender que essa misericórdia começa na cruz. E ser misericordioso significa ser bondoso, generoso, leal, fiel a Deus e ao próximo. É interessante porque quando a gente pensa na ideia de ser misericordioso e ser fiel, nós gostamos de parar no primeiro, ser fiel a Deus. Mas ao próximo? Depende. Ser misericordioso com o próximo, amar a misericórdia a ponto de olhar para o meu próximo e perdoá-lo daquilo que ele fez por mim, e com a minha justiça própria eu acho que ele não deve ser perdoado? Não quero. Que ver o meu próximo passando necessidade e eu passo de largo dele, sabendo que ele é meu irmão em Cristo, ele precisa da minha ajuda, também não quero. Olhar para a realidade de talvez um próximo, um amigo, um irmão em Cristo está passando por uma grande depressão, eu estou vendo isso gritando nos seus olhos, e eu finjo que nada está acontecendo, é a maneira com que eu gosto de viver. Mas Deus está olhando para o seu povo e dizendo assim, vocês sabem disso. Vocês devem amar a misericórdia. Porque eu fui misericordioso para com você. E você deve ser também para com o próximo. E essa misericórdia tem a ver com lealdade. Essa misericórdia tem a ver com generosidade. Amar a misericórdia tem a ver em ser leal, mesmo com aquele que pisou no teu calo. E sabendo dessa realidade, que Deus nos chama justamente para viver, Ele ainda vai dizer que nós devemos ser humildes para com Deus. E esse é o ponto, meus irmãos, que muitas vezes nós, detentores da grande teologia, não gostamos. Sabe o que isso quer dizer? É saber que o nosso lugar diante de Deus é um lugar encurvado, olhando para cima, dizendo, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Mas nós nos colocamos hoje naquela posição em que, os teólogos do nosso tempo, o leão, ele é tão leão quanto o leãozinho também é. Deus, eu sou filho de Deus, eu sou Deus tanto quanto Ele é também. E talvez a gente não fale dessa maneira gritada, igual eu estou falando, mas a gente age dessa maneira porque a gente gosta de ler alguns teólogos legais. Eu acho muito interessante olhar para alguns teólogos do passado, quando a gente olha para Jonathan Edwards, que ele escreve suas 70 resoluções. A história vai contar que ele era um cara que andava muito cabisbaixo, pensando sempre no seu pecado e naquilo que ele tinha feito. Era muito magro, porque vivia em constante jejum. E às vezes eu e você queremos nos colocar num lugar que não é nosso. Nós estamos chamados para nos encurvar diante do Senhor. É isso que Deus nos chama para fazer. Mas no tribunal de Deus, meus irmãos, a sentença é promulgada. Nos versículos de 9 a 16,
vai dizer assim: a voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribos e todos os moradores, ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto. Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos, a fome continuará nas suas entranhas, tentarão pôr os seus bens a salvos, mas não conseguirão preservá-los, e aquilo que preservarem eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Vocês observaram os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe e andaram nos conselhos deles. Por isso farei de Jerusalém um lugar desolado e dos seus moradores um objeto de vaias, de escárnio. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. O Deus que na primeira sessão se dirige como um pai ferido, agora se coloca no lugar do justo juiz e bate o seu martelo. E antes de bater o seu martelo, ele dá uma dica para a cidade. Ele está falando para a cidade, para o povo eleito dele, para o povo da aliança, que vive na cidade. E a primeira coisa que ele vai falar, antes de promulgar a sua sentença, é isso daqui: é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribos e todos os moradores. Talvez se a gente parar um pouquinho e voltar lá para Provérbios, a gente lembrar daquele versículo que fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus olha para a realidade do povo e vai justamente dizer isso: é verdadeira sabedoria temer o seu nome. É verdadeira sabedoria ouvir e temer ao Senhor. O grandioso Criador do universo, que chama como testemunhas os montes e as colinas mais uma vez, que desde a criação está vendo os feitos de Deus. É o Deus que convoca os seus e convoca essas cidades a temê-lo antes de todas as coisas. Sabe o que é interessante? Às vezes nós tememos a sentença, mas não tememos o Deus que sentencia aquele a quem Ele ama. O Ar-Wisby vai dizer: o Senhor pediu ao povo de Jerusalém que temesse seu nome e que desse ouvidos. Pôs aqui? Sim, pôs aqui. O Senhor pediu ao povo de Jerusalém que temesse o seu nome e que desse ouvidos ao que tinha de dizer, pois sem temor do Senhor não pode haver nem conhecimento e nem sabedoria. Agora o Senhor fala ao seu povo e expõe o pecado do seu povo. A versão NVT, que eu falei no começo, eu trouxe aqui também, ele vai dizer assim sobre os pecados: que direi sobre as casas dos perversos, cheias de tesouros obtidos pelo engano? E quanto à prática repulsiva de calcular cereais com medidas falsas, como posso aceitar seus comerciantes que usam balanças e pesos desonestos? Os ricos entre vocês enriquecem por meio de extorsão e violência. Seus habitantes estão acostumados a mentir, a sua língua não consegue mais dizer a verdade, por isso eu a farei sofrer, em ruínas a deixarei por causa dos seus pecados. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Deus expõe a realidade do povo. Os pecados que estavam ali debaixo daquele verniz que o teólogo vai dizer, que é justamente o disfarçar do culto, agora é exposto. E havia corrupção no meio da cidade. E sendo muito sincero, Deus abomina a corrupção. Deus abomina quando nós agimos assim. Deus não gosta que passemos os seus pequeninos para trás. Deus não gosta que a gente ganhe em cima de outros de forma desleal.
Deus abomina quando nós agimos dessa maneira e mentimos. Deus abomina quando nós aplaudimos a corrupção da qual estamos vendo e vivendo e achando que tudo está ok. Deus abomina. E Deus olha para essa realidade e começa a chamar o seu povo ao arrependimento. Deus abomina quando nós, muitas vezes empregados, temos aquela ideia maravilhosa de mentir para ficar um pouco em casa. Ou nós, empresários, que massacramos mesmo. Porque o que importa é aquilo que eu vou ganhar. Deus abomina a injustiça. Deus não abomina somente a injustiça, não, meus irmãos. Deus abomina a mentira. E como nós, brasileiros, gostamos de uma boa mentira, de uma boa desculpa, de um bom negócio mais ou menos. Deus abomina quando muitas vezes os chamados pastores enganam os pequeninos do Senhor, trazendo uma falsa mensagem de esperança, trazendo um falso conforto. E Deus está dizendo: por isso eu faço vocês sofrer, e vocês entrarão em ruínas. O pai machucado se coloca agora como justo juiz, não simplesmente com o desejo de punir o povo e acabar com o povo, mas como é a proposta da nossa série Corandel, para que aprendamos a viver diante dele verdadeiramente. Eu quero te perguntar essa noite: você está disposto a aprender a viver diante de Deus? Você está disposto a trocar o cansaço da vida com Deus pela primazia dessa vida? Esse ato precisa começar com arrependimento, com mudança. Deus expõe a realidade de um pecado do povo, não simplesmente para que o povo tenha vergonha, mas Deus, ele corrige a quem a ele ama. Eu quero te convidar nesse momento a parar um pouquinho agora e pensar. Chamar o pessoal do louvor aqui à frente comigo. É momento da gente olhar para a realidade de uma vida da qual muitas vezes nós vivemos, em que nós escondemos pecado, e falar: Senhor, me ajude. Senhor, está aqui o que eu tenho. Está aqui o que eu estou vivendo. Está aqui a máxima de todas as coisas. Está aqui a minha corrupção. Está aqui, Senhor. Você sabe o que eu acho lindo de tudo isso que a gente está falando? É que o Pai é ofendido pelos nossos pecados, mas cheio de graça, nos chama em Cristo para um relacionamento que verdadeiramente nos transforma à imagem de seu Filho. Você sabe por que Deus faz todas essas coisas? Sabe por que Deus expõe todas essas coisas? A fim de que vivamos a ponto de nos tornarmos parecidos com Jesus. E tudo isso começa com oração. Eu quero te convidar nesse momento, enquanto o louvor toca, a colocar o seu coração diante de Deus. A falar: Jesus, aqui está tudo que eu tenho. Talvez eu estou como igual o seu povo, dizendo: que mais que eu farei? E você sabe o que você deve fazer: praticar a verdadeira justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Eu te convido nesse momento a refletir, a orar, e a falar: Senhor, eu estou vivendo assim. Senhor, eu ostento uma teologia do meu coração da qual nem eu mesmo te conheço. Senhor, eu ostento palavras e frases das quais talvez eu nem saiba, mas eu quero te conhecer. Jesus, na sua oração sacerdotal, em João, ele vai dizer: Senhor, a eternidade é esta, que te conheçamos a ti, ó Deus, e ao Filho.
E talvez o que tem faltado para nós como cristãos é conhecer ao Senhor. Não um conhecimento de ciência somente, mas um conhecimento que desce para o coração e que traz mudança. Certa feita perguntaram a um pastor o que era avivamento para ele. Ele falou, não é grito só, não é isso, não é esse louvor bonito. Avivamento é quando eu vejo Deus mudar o meu coração e transformar a minha vida. Que faz de mim um antigo grosso, estúpido com a minha esposa e me tornar um bom pai e um bom marido. Avivamento é uma transformação de vida tão grande, onde você, filho, passa a obedecer aos seus pais com alegria e temor. Avivamento é quando nós nos reunimos como igreja e olhamos para uma realidade dessa que nós falamos, e colocamos o nosso coração diante de Deus e não saímos ofendidos da sua casa. Eu te convido a fazer isso nesse momento. Enquanto cantamos mais uma vez, ore ao Senhor nesse instante. Ore ao Senhor nesse instante. Se há pecados que você precisa confessar ao Senhor, faça isso agora, de coração. O pai que se sente ofendido é o pai que recebe o nosso confessar. Pois a palavra dele vai dizer para nós, se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Eu te convido agora a fazer isso. Enquanto o louvor toca, vamos orar. Vamos colocar o nosso coração na presença de Deus.